Senhoras e senhores, boa tarde. Agora são exatamente 17 horas, horário previsto para o início da audiência pública referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Como é de amplo conhecimento da população, houve no Brasil, em 1992, a Rio 92, que foi um dos grandes movimentos ecológicos que houve no nosso país. Em decorrência daquele fato, criou-se uma série de normas e outras atividades de meio ambiente que foram consolidados e encaminhados à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para que entrasse em operação no Brasil uma lei de saneamento básico, envolvendo as 4 ênfases, que é água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. E após aproximadamente de 12 a 13 anos em debate no Senado, finalmente em 2007, ou seja, 15 anos após a Rio 92, houve aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 11.445, o marco regulatório do saneamento no Brasil. Esse marco fez com que os municípios se adequassem a toda a legislação ambiental dela decorrente, nas 4 ênfases já mencionadas. De modo que os municípios tiveram, até o ano passado, para ser bem exato, a necessidade de ter elaborado seus planos diretores de saneamento. Nós, por motivos que não há necessidade de mencionar, dificuldades financeiras e outras, conseguimos, o ano passado, o recurso para que fosse elaborado esse plano municipal e começou com umas ênfases a partir de julho, agosto do ano passado. É um plano muito bem elaborado, é um plano diretor, ele não é um plano e nem tem necessidade nesse momento de ser um plano detalhadíssimo, mas ele é um norte para o nosso município. E todo o formalismo dele, porque vai ter que ser encaminhado à Câmara de Vereadores do nosso município para transformá-lo em lei, e a abrangência dele, por que lei? Porque ele vai de 2014 com uma visão de 30 anos até 2044. Assim sendo, toda uma tramitação burocrática necessária é feita. Publicação em diário oficial, publicações em todos os jornais locais, porque tem que dar a maior abrangência possível. Foi colocado nas rádios, foi colocado inclusive no município através de carros de som, conclamando a população para que aqui estivesse. E como é uma audiência pública, ela tem um regulamento. O regulamento é ditado segundo as próprias normas da lei e pelo prefeito no uso das suas atribuições legais, visando a discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Capivari, adequando as disposições da legislação de saneamento ambiental, bem como a realização de esclarecimentos que serão realizados na audiência pública designada para 12 de março de 2014, com início às 17 horas, término às 20, na Câmara Municipal de Capivari, Rua 15 de Novembro 639, Capivari, São Paulo, e estabelece o seguinte regulamento. Este regulamento fixa os procedimentos a serem adotados na realização da audiência pública, de 12 de março às 17 horas, na Câmara Municipal de Capivari, na Rua 15 de Novembro 639, Capivari, São Paulo, conforme edital de convocação publicado na imprensa oficial. Artigo 2. A audiência pública será integrada por uma mesa diretora, uma tribuna e um plenário. A mesa diretora terá a seguinte composição: coordenador-geral, seria o superintendente do SAI, José Luiz Cabral; diretor do Meio Ambiente, Karen Bertoldo Angelim; secretário municipal de Transporte Público, Roberto Donizete Angelim; secretário municipal de Planejamento e Obras, Jocely Maria Angelim Cardoso; assessores técnicos e contratados, autoridades convidadas e presentes. A audiência será presidida por um coordenador-geral, que após a abertura e apresentação dos trabalhos sobre a discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico, dará a palavra aos assessores para exposição. Compete aos assessores, antes da audiência, o registro das pessoas participantes em livro ou lista de presença apropriados, constando nome, endereço, telefone, número de documento de identidade e indicação de eventual entidade que represente, e ainda, ao final, preparar uma ata sucinta.
Compete aos assessores técnicos auxiliares a condução dos trabalhos da mesa diretora sob a direção do coordenador geral. A tribuna será o espaço físico destinado aos expositores para explanação e resposta aos questionamentos encaminhados. Porém, devido à apresentação, o assessor terá liberdade de andar ao recinto. O plenário será composto pelos presentes à audiência pública. Todos os documentos apresentados à mesa, mediante protocolo, serão citados na audiência e examinados posteriormente pela equipe técnica da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. A audiência será gravada e a mídia ficará arquivada na Prefeitura Municipal para análise dos interessados. Artigo 7º. A audiência pública adotará os seguintes procedimentos: abertura em andamento, exposição pelos assessores técnicos com prazo máximo de 60 minutos para a apresentação dos trabalhos, leitura dos questionamentos apresentados por escrito, resposta dos assessores, pelos assessores técnicos aos questionamentos formulados, distribuição da consulta e recolhimento dos questionários com proclamação dos resultados. A audiência, parágrafo único, a audiência atenderá ao seguinte: os questionamentos com relação à discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Capivari deverão ser dirigidos aos assessores técnicos. Cada participante poderá apresentar 3 questionamentos por escrito, para que sejam respondidos em audiência, sendo que outros questionamentos poderão ser formulados por questionários disponibilizados no site oficial da Prefeitura ou disponível no dia da audiência, ou seja, esse prazo já esgotou-se. Os esclarecimentos ou respostas poderão ser feitos por bloco a critério do coordenador geral. O encerramento da audiência pública será realizado pelo coordenador geral após a proclamação do resultado da consulta. Durante a audiência pública serão mantidos no recinto todos os documentos pertinentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para livre consulta dos participantes. Durante as audiências públicas, será mantido no recinto um local onde os participantes poderão efetuar eventuais reivindicações e sugestões por escrito sobre assuntos pertinentes à audiência. Os casos omissos nesse regulamento serão dirimidos pela mesa, no tempo e na forma estabelecidas pelo coordenador. Rodrigo Abdala Proença, Prefeito Municipal de Capivari. Então, a partir desse momento, passamos diretamente a palavra aos nossos assessores para a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Engenheiro Lula, sou da firma Proesplan Engenharia. Nós desenvolvemos esse trabalho para o SAI e é um trabalho de planejamento. Gostaria de estar salientando, é um trabalho de planejamento. Por quê? Porque pela Lei 11.445, como o Cabral falou, é necessário que haja um trabalho para dar um norte e, inclusive, para poder liberar recursos para fazer as obras. Então, vamos passar o trabalho rapidamente. Aqui nós estamos falando da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes do saneamento básico e dá outras providências. Essa lei pode ser acessada na internet facilmente. Aqui uns dados básicos de Capivari. Atualmente uma população de 50 mil habitantes, que tem mais ou menos 48 mil na área urbana e 2 mil fora da área urbana, na área rural. Localiza-se a 104 quilômetros da capital, em uma área de 322 quilômetros quadrados, e as concessionárias são SAI de Capivari, na questão da água de esgoto, drenagem e manejo de resíduos, Secretaria de Planejamento e Obras, eletricidade, companhia CPFL. Para poder fazer o estudo, é necessário desenvolver um estudo demográfico com base em dados estatísticos. Então veja que a gente tem
hoje por volta de 48 mil, e daqui a 30 anos teremos 70 mil habitantes. Ou seja, nós vamos fazer agora, mostrar a infraestrutura que vai ser necessária para atender esse incremento populacional. Vamos começar inicialmente pela drenagem e manejo de águas pluviais. A nossa área de estudo abrange a área da sede e da expansão urbana. Nós temos, na verdade, dois perímetros, um mais próximo, digamos, da área central e um que fala da expansão do atendimento. Falando então em drenagem, nós temos o rio Capivari como principal curso e os rios Forquilha, Engenho Velho, Mombuca, Lavapés, São Francisco, Água Choca e Chiquinho 4. Com relação às informações sobre a drenagem, a gente tem informações que estão sendo desenvolvidas, estão sendo caracterizadas melhor, tá? Através de um sistema mais preciso. Hoje temos invasões, inclusive em áreas de preservação permanente. Temos muitas casas à beira dos córregos, dos rios, e que criam um problema e vão criar problema no futuro. Então é interessante que isso seja coibido, porque isso é um efeito retardado na questão da drenagem, criando custos futuros. Um pouco da história diz o seguinte: o município, quando iniciou, se firmou à beira do rio Capivari, porque havia condições favoráveis de relevo, clima, abundância de água, caça, obtenção de alimentos, plantio e tudo. Mas já na época os locais já eram sujeitos a inundações, e assim nasceu Capivari. E hoje nós estamos na beira do rio, tá? Toda essa área central, todo esse problema que nós já temos aí. Basicamente, tem 3 grandes regiões que são sujeitas à inundação, conforme vamos olhar um pouco mais para frente. Aqui estão listados os bairros: Flamboyant, Vila do Carmo, Santa Rita, Chácara Clemente, Loteamento Chácara, São Benedito, Vila Cardoso, Ribeirão, Juventus e Berroz, na região 1. Na região 2, Vila Santa, Vila Nova, Jardim Nova Aparecida, e na região 3, o residencial São João, chamado de Vila Moreto, que é um caso bastante grave. Bom, basicamente essas regiões ficam à margem do rio Capivari, e com a elevação do nível, elas vão sendo atingidas periodicamente por inundações, alagamentos e etc. Historicamente, em 2012, nós tivemos uma grande cheia, onde o rio subiu cerca de 2,35 metros acima do normal, inundando todas as áreas. Novamente, salientamos aqui a questão do residencial São João Vila Moreto. Eu vou mostrar umas fotos já para poder indicar. Essa é a mancha de inundação quando o rio atinge uma cheia. Vejam que toda a margem do rio, toda essa região inundada, ela começa a invadir as casas. Olha. Nós temos todo esse problema sempre que o nível sobe. Essa é a maior visualização que a gente tem, porque é uma cota 505, se não me engano. Aqui uma vista da Vila Moreto sob as águas. Uma foto, acho que é da ponte. Aqui uma outra vista. Vejam o nível, tá? A água chegando já no telhado dos barracos. Aqui até de barco, né? Acho que fazendo salvamento. Bom,
O assunto drenagem, ele se divide em dois grandes itens. Nós temos a macrodrenagem, que é o que nós falamos até agora, e temos também a microdrenagem, que são as galerias menores, são as bocas de lobo e as bocas de leão e etc. Então nós temos um caso mais sério aqui, que fica entre as ruas General Osório e Antônio Pires, e a galeria passa por sobre as residências, passa debaixo das residências. Essa galeria tem capacidade limitada, ela não consegue dar vazão para as águas pluviais. Então nós estudamos uma solução que foi construir galerias em paralelo para poder aliviar as vazões dessa galeria. Um outro problema que é importante entender é a questão do remanso. Remanso é uma linguagem técnica que significa uma elevação da água. Dentro das galerias, o que acontece? Quando o rio sobe, as galerias não conseguem extravasar a água, então todo o problema de escoamento fica comprometido. Então, na verdade, nós temos para as inundações a questão de diâmetros insuficientes e um outro fator que é a elevação do nível de água do nível Capivari. Um terceiro motivo é que as calhas dos nossos cursos de água estão assoreadas. Assoreamento é o termo técnico também, que significa deposição de areia no fundo da calha. Então as inundações são ocasionadas exatamente como fator principal pelo rio Capivari, e é um problema antigo que a gente já conhece na cidade. Aqui nós estamos falando novamente do assoreamento e precisa ter um programa de desassoreamento para poder permitir que a calha veicule as vazões com maior facilidade. Temos um outro problema, que é a barragem de Rafar, que não conseguimos, através dos elementos preliminares com os quais a gente lida, porque se trata de um plano, se ela efetivamente tem um efeito ou não sobre as enchentes. Então, isso teria que ser objeto de um estudo mais aprofundado, com apoio topográfico, levantamentos de níveis e um pouco mais de hidráulica especializada. A solução definitiva para as inundações de Capivari seria a construção de uma barragem localizada a montante da cidade, com volume suficiente para regularizar e amortecer as vazões de enchentes. Então seria um tipo de um piscinão que teria a capacidade de engolir a água do rio Capivari, estocar essa água e depois soltar devagarinho para não dar o problema aqui. No entanto, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente começa a ver que os números são grandes. Primeiramente, a bacia tem 750 quilômetros, um volume necessário de represamento de 20 a 30 milhões de metros cúbicos e um custo de 40 a 50 milhões de reais. É dinheiro, dinheiro pesado. Conclusão, é uma obra que economicamente é inviável para o município arcar sozinho. Então, dentro da complexidade desse problema, nós teríamos que envolver todos os municípios da bacia. É uma solução que extrapola a área de atuação de um município isoladamente, e a decisão tem que ser tomada em âmbito estadual, em âmbito de bacia, onde os recursos são maiores. Então, a ação do município teria que ser entendimentos com a entidade gerenciadora da bacia, PCJ. Então, se a barragem é uma impossibilidade no momento, a resolução do problema, devido ao elevado custo das obras, tem que ser mitigada. A gente chama de medidas mitigadoras, medidas para aliviar a situação. A medida mais favorável, então, mais imediata, seria conviver com o evento.
Então seria aplicar todas as recomendações do Plano Municipal de Redução de Riscos, antecipar os eventos meteorológicos com uma estação meteorológica para Capivari, e o Poder Municipal teria que tomar também providências para impedir o crescimento de bairros, empreendimentos, loteamentos e moradias nas áreas de risco de inundações. Impedir que o problema continue se agravando, porque se deixar vai embora e vai ficando cada vez mais grave. Uma outra medida seria o remanejamento de moradores. No entanto, é uma solução cara e complicada, porque se tenta remanejar e eles voltam para a área. Então, tem uma complexidade aí. Bom, para o plano, então, nós nomeamos as ações de curto, médio e longo prazo, que fala sobre, inicialmente, o que precisaria fazer, onde atacar primeiramente, e depois fazer as ações de médio e longo prazo. Inicialmente, resolver o problema da galeria, que eu falei para vocês, não é uma obra pequena, tem que fazer várias tubulações em paralelo e também depois nós vamos ver os custos. Limpar as calhas para poder melhorar a questão da vazão e atender também o crescimento vegetativo. Veja, quando tem novas populações, novos bairros, é necessário mais infraestrutura. Aqui nós temos alguns valores para as obras e para o dispêndio aí que seria feito. Córrego do Carmo, 2.800.000, Córrego da Água Choca, 9 milhões, o Lava Pé, 7.800.000, Engenho Velho, 7.200.000, Chiquinho Quadros, 26, porque ele teria uma obra estrutural, o Córrego São Francisco, 1.200.000, Arroio, 6.800.000, Sem Nome, 2 milhões, Residencial, Vila Moreto, se fosse fazer uma medida não estrutural, 7 milhões, e com aquela segunda medida seria 25 milhões. No caso de fazer equipamentos, treinamento técnico para poder fazer o plano de contingência, chegamos a 7 milhões. As obras de microdrenagem, 1.200.000. As obras de macrodrenagem, que são com a projeção ao longo do plano, 19 milhões. Macrodrenagem da área projeto, 16 milhões. Operação do sistema, 8 milhões. E os estudos hidráulicos para barragem de Rafar, 250 mil reais. Vamos passar então para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Bom, no caso aqui, a abrangência dos serviços de manejo de resíduos sólidos é a coleta, transporte e disposição dos resíduos sólidos domiciliares, varrição, poda, capina e manutenção de áreas verdes. O nível hoje de atendimento é 99%, e a gestão dos serviços cabe à Secretaria de Transporte Público, Trânsito, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Os nossos resíduos domiciliares são classificados como classe 2A, não inertes e não perigosos. Através de uma avaliação dos quantitativos, chegamos aos seguintes valores de per capita. Per capita é por pessoa, 630 gramas, que dá aproximadamente 700 gramas de resíduo sólido domiciliar por pessoa dia. Isso resulta em 900 toneladas por mês. A coleta é feita com caminhões compactadores, é uma empresa terceirizada, hoje o serviço é terceirizado. Os containers que são distribuídos pela cidade, e a frequência de coleta nos bairros centrais é de segunda a sábado
e nos mais afastados, uma vez por semana. A disposição final dos resíduos é feita em aterro sanitário licenciado, que fica em Paulínia, a 62,5 km de distância. A mão de obra é toda subcontratada. Os custos do serviço estão indicados: R$ 88,00 por tonelada para coletar e remover, 80 centavos por tonelada quilômetro para transportar e R$ 57,39 por tonelada para dispor no aterro. Os resíduos são classificados como classe 1 e perigosos. São os resíduos de saúde. A gestão, nós temos resíduos de classe A, B e E, que são concentrados em pontos de coleta distribuídos pela cidade e acondicionados em contêineres. Os de classe D são coletados, transportados e dispostos em aterros licenciados pela empresa terceirizada. A geração, o índice de geração que nós chegamos foi de 5,5 kg por leito mês. Nós temos 126 leitos hospitalares, então temos uma média aí de 5,5 kg por leito. Os resíduos de saúde do setor público são da empresa, são feitos pela empresa terceirizada. E no caso dos resíduos de saúde do setor privado, são responsabilidade das entidades geradoras. As clínicas, etc., tem que ter um serviço próprio. O custo dos serviços: coleta R$ 6,60, o transporte R$ 8,27. Temos uma outra categoria que é para animais mortos. Coleta, transporte, destinação R$ 7,96 por quilo. Vamos falar um pouco dos resíduos inertes. Inertes são os resíduos de construção civil. É o entulho de construção. São classificados como resíduos de classe 2B, não perigosos. A gestão dos serviços: o entulho gerado por particulares, então a responsabilidade é de cada entidade geradora. No caso do valor estimado para a geração de resíduo, nós temos de 0,4 a 0,7 toneladas por habitante. Significa 400 quilos a 700 quilos tonelada por habitante ano. Adotamos no trabalho um valor médio de 0,6 toneladas, 600 quilos por habitante ano. A disposição final: hoje ainda não existe um lugar adequado, o material está sendo disposto meio que clandestinamente em áreas não autorizadas. A prefeitura já adquiriu uma área nos Garibaldi para transbordo e triagem do material. E o terreno está em processo de legalização. Para custo, não se dispõe no momento de dar. Resíduos recicláveis. Nós estamos falando agora do aproveitamento dos resíduos para as cooperativas de reciclagem, Então houve, e ainda existe meio que de uma forma meio ainda não regularizada, uma cooperativa no tempo em que ela estava a pleno vapor, a coleta era feita porta a porta. O ano de fundação dessa cooperativa em 2010, e o município deu suporte, deu prédio, deu campanha educativa, forneceu café da manhã, transporte, enfim, ajudou. No caso de resíduos de limpeza urbana, nós temos dois setores de varrição: o central e a região dos bairros. Também temos uma firma terceirizada que faz esse serviço. 2 caminhões tipo carreta de 6 toneladas cada um, 25 pessoas, 8 roçadeiras, e a área de disposição é uma área indicada pela Secretaria de Transporte. O custo do serviço mensal é da ordem de 189 mil,
e 2.200.000 anual. Na questão dos resíduos industriais, nós temos aproximadamente 300 indústrias e a responsabilidade pelo resíduo industrial é inteiramente das entidades geradoras, né, das empresas. Temos atualmente um ecoponto para os resíduos, né, para doação de resíduos reciclados. E no trabalho são previstos custos para uma campanha para esclarecimento da população, para que ela faça a adesão e colabore com essa questão, separando o lixo. Tá? Isso hoje no mundo inteiro se faz isso, é interessante que também aqui se destine menos resíduo para os aterros. Isso é uma economia e um benefício para a natureza. Nós temos um outro problema sério aqui, que é um passivo ambiental, que são os lixões. Antes da disposição no aterro licenciado, os lixos eram dispostos, né, os resíduos eram dispostos em áreas ao céu aberto, que nós chamamos de lixão. Hoje, essas 3 áreas estão sendo objeto de um processo de remediação. Já temos a presença do IPT na área, que está estudando o grau de comprometimento do subsolo e do lençol, e análise da melhor metodologia a ser adotada. No caso do programa de educação ambiental previsto pelo plano, nós temos que usar mídia escrita, falada e televisiva. Fazer a campanha de esclarecimento da população da melhor forma possível e, como eu disse anteriormente, conseguir a adesão da população para a coleta seletiva, para reduzir as quantidades de resíduos e, inclusive, gerar empregos no município. As proposições para resíduos são as seguintes: resíduos sólidos domiciliares, manutenção da disposição final em aterro licenciado. Nós aprovamos a solução de se fazer em aterro licenciado da mesma forma como está sendo feita hoje. No caso, estruturar uma coleta seletiva através da campanha e de auxílio às cooperativas que poderão ser dos catadores do município. Tirando esse pessoal que está hoje vivendo de uma forma mais precária, né? Dentro de uma estrutura, tendo o seu salário, tendo o seu plano de saúde, etc. Resíduos sólidos inertes, tudo de construção. Áreas de transbordo, criar 3 novas áreas e uma usina de reciclagem, também para recuperar esse material que é precioso e que, uma vez processado, ele se multiplica, vale muito mais do que o material simplesmente retirado das obras. Tá? Esse é um grande negócio. Na questão dos resíduos sólidos hospitalares, manter a disposição final em aterro sanitário. Na questão da poda de árvores, montar uma unidade de processamento de material de poda para reduzir, inclusive, os volumes e poder estar destinando. No caso da varrição também, manutenção da disposição final em aterro licenciado. Esse quadro, que infelizmente está difícil de enxergar, temos aqui todos os valores, tá? São as demandas, como a gente chama, ao longo dos 30 anos. Infelizmente não deu para apresentar de uma forma melhor, mas são todas as variáveis, né, do estudo de resíduos. Aqui nós temos os valores do plano de investimento. Tá? A campanha ficaria em 3.600.000, coleta transporte de resíduos de saúde 2.700.000, coleta transporte e disposição de resíduos sólidos domiciliares 104 milhões, coleta de material de coleta seletiva 12 milhões, a poda capina mecanizada 76
milhões, varrição 4 milhões. A implantação e instalações para triagem e resíduos de sólidos recicláveis, 26 milhões. Plantação de instalações para reciclagem de resíduo sólido, né, de construção civil, entulho, total 13 milhões e 900. Plantação de áreas para transbordo, 29 milhões e 100. Plantação de instalações para processamento de material de varrição, 1.900.000. E uma fiscalização de 7.554.990. No caso dos passivos ambientais, um passivo da ordem aí de 15.300.000. Total da brincadeira para resíduos sólidos, 298 milhões. Naturalmente, essa despesa ao longo dos 30 anos. Tá? O valor foi agregado ao longo do plano inteiro. Vamos passar para o sistema de esgotamento sanitário. Tá. Inicialmente, alguns dados aqui da nossa situação atual. Estamos trazendo aqui para vocês. Diâmetro da rede, 150 milímetros. Alguns diâmetros maiores, pouca coisa. 174 quilômetros de extensão, 65 lançamentos in natura nos córregos e rios que estão na região urbana, 14.340 ligações ativas e 14.785 ligações. Temos bairros ainda sem atendimento, tem 8 bairros não atendidos. No entanto, o SAI já está indo atrás desses atendimentos, buscando recursos para providenciar. Os bairros Bosque dos Pinheiros, Santa Rita e Jardim Paneirinhas já tem inclusive um adensamento grande que provoca, ou melhor, exige um atendimento. Temos 2 coletores tronco, o Engenho Velho e o Chiquinho Quadros. 5 estações elevatórias, Morada, do Sol, São João Batista, Castelândia, Porto Alegre e Jardim Elisa. As estações de tratamento atuais. Jardim Elisa, tipo de tratamento, fossa filtro para 2.500 habitantes. A ET São João Batista, fossa filtro, 1.200 habitantes. ET Porto Alegre, lodos ativados, aeração prolongada, capacidade de tratamento 8.000. Tem a ET do Distrito Industrial, tipo de tratamento Lagoeirada, capacidade 500 habitantes. Continuando, Castelândia, 15.000 habitantes, tipo de tratamento, lodos ativados, aeração prolongada contínua. E a ET Central, que se encontra em fase final de construção, tipo de tratamento padrão holandês, capacidade prevista para 30.000 habitantes. Temos ainda a ET Padovani, filtro biológico, para 500 pessoas. Computando tudo isso, nós temos hoje, para os esgotos coletados, apenas 25% de esgotos tratados. Então, estamos buscando elevar, o SAI está correndo para elevar esses índices aí. Aqui nós listamos, para poder ilustrar melhor, os estudos e projetos existentes. Eu vou passar meio por cima, porque isso aqui é meio cansativo. Acredito que não precisa esmiuçar tanto, né? Bom, o estudo exige que a gente faça as demandas. Lembra que no outro a gente
levantou as demandas de resíduos. Aqui a gente faz as demandas de esgoto. E para isso nós precisamos de parâmetros. Primeiro parâmetro é o perímetro, o horizonte de projeto, período de 2013 a 2043. O per capita de água distribuído é 200 litros por habitante dia. No entanto, o que retorna para a rede é 160, porque 80% é que retorna. Temos variação horária e diária, tá? Que são esses dois índices, 20% e 50%, resultando em 1,2 e 1,5 respectivamente. Existe uma infiltração parasitária na rede que é de 0,10 litros por segundo a cada quilômetro de rede. E para efeito também de cálculo dos tratamentos, nós adotamos o parâmetro usual de 54 gramas por habitante dia. Aqui nós temos uma elevação do índice de coleta, porque hoje nós estamos com 93 e em 2043 pretendemos ter um índice de 99. Reparem que ele vem crescendo e depois a gente estacionou aqui, porque para elevar esse índice até 100% é muito complicado. Tá? O pessoal não quer aderir, o pessoal não quer quebrar a fachada da casa e outros problemas desse tipo. Então nós temos uma evolução aqui, onde a gente vai buscar realmente aquelas casas que ainda não foram computadas e depois a gente concordou em apresentar 99. Aqui então nós temos as demandas. Infelizmente o quadro não apresenta uma legibilidade. Bom, depois então, uma vez feito o estudo, a gente tem as ações e os programas que precisam ser implementados para se atingir a universalidade do atendimento. O que significa isso? Universalidade é atender todo mundo, é levar a infraestrutura para todas as classes, para todas as pessoas do município, para todos os bairros. Então, só foram feitas no estudo proposições de obras para ampliação e melhoria, tanto para as unidades existentes e a implantação gradativa de novas unidades para que se mantenha, porque uma vez atingida, essa universalidade ela precisa ser mantida também. Então, novas unidades, novos bairros, novos coletores, novas elevatórias e assim por diante. Programamos, então, a desativação de algumas unidades, que estão indicadas aqui embaixo, Jardim Elisa, São João Batista e o Padovani. No entanto, a gente está entrando com novas unidades maiores, mais modernas, com maior capacidade. Porque a ideia é que você não deixe proliferar as áreas, porque a operação encarece. Esse que é o princípio. Vamos reduzir a quantidade de áreas para gerar menos viagem, menos manutenção, menos operador, menos vigilância, tudo menos. Então, para a ET Porto Alegre, nós temos previsão de coletores tronco-elevatórias para poder levar o esgoto para a ET, um novo módulo no curto prazo e um novo módulo no médio prazo. Com isso, nós vamos elevar dos 8 mil totais para 16 mil com um módulo e para 24 mil com o módulo seguinte. Na ET Castellane, a mesma coisa. Todas essas obras de coletores, redes e elevatórias para poder levar o esgoto para dentro da ET. No médio prazo, novas obras. E no longo prazo, novas obras também, à medida que a cidade cresce, à medida que os bairros vão se instalando. E posteriormente a ET Castellane, quando a capacidade dela for atingida, então está se programando uma nova ET Castellane com a mesma capacidade, com 15 mil habitantes. Na ET Central, da mesma forma, obras de coletores tronco, elevatórias e redes. No médio prazo, mais obras de coletores.
um novo módulo de tratamento e diversas obras a longo prazo. No Cancian, uma coisa, diversas obras, uma ET compacta de 4.000. No médio prazo, diversas obras e um novo módulo de 30.000. No longo prazo também, diversas obras de redes. No subsistema São João Batista, diversas obras, emissários, elevatórias de rede e uma nova ET de 2.000 habitantes. No subsistema ET Santa Rita de Cássia, uma ET para 4.775 habitantes, as obras para poder chegar com esgoto e novas obras no médio prazo. Aqui no sistema do Distrito Industrial de Capivari, no curto prazo, uma ET de 3.000, as obras de elevatórias de rede e novas obras no longo prazo, à medida que for havendo ocupação. No caso também da ET do Distrito Industrial, a gente chama de Capivari Zero, né, DIC Zero, no Éden, também diversas obras elevatórias e redes. Com relação às redes, é necessário também proceder à troca de redes. Existem redes que estão danificadas que precisam de reparo. Temos que estender redes, novas redes, para as novas populações também que estão programadas. Lembra que a gente estava saindo de 50.000, 48, né? E ia chegar em 70. Então, para essas 20 e tantas mil pessoas, é necessário novas redes. Tanto redes quanto ligações. Eliminar ligações clandestinas, e tem gente que está jogando água de chuva na rede de esgoto, não pode, porque complica o tratamento, é uma água que não deve ser colocada. Tá. E também fazer então essas equipes de caça-ligações com treinamento de funcionários, aquisição de veículos, programas educativos, campanhas em meios de comunicação de massa para evitar exatamente essa prática. Já falamos, então, é o famoso caça-esgoto. Aqui os valores. No Porto Alegre, 11 milhões e meio. No Castellani, 12 milhões e 300. Eu falo o número aproximado, tá? Não precisa falar os quebrados. Tá? No sistema ED Central, 35 milhões e 900. No Cancian, 7 milhões e 187. No São João Batista, 1 milhão e 800. No Santa Rita de Cássia, 5 milhões e 400. No DIC, 3 milhões e 290. No Distrito Industrial DIC Zero Éden, 1 milhão e 100. O plano de substituição de redes, que eu falei, aquela despesa de consertar as redes e deixá-las de acordo, 12 milhões. Crescimento de redes coletoras para as populações futuras, 34 milhões. Crescimento de ligações, aqui 1 milhão e 900. E o programa de eliminação de ligações clandestinas, 10 milhões. A brincadeira, 137 milhões e 400. Aqui, então, infelizmente, existe uma certa limitação no ecrã, né, na projeção. E, então, as ruas com o sistema de esgotamento estão assinaladas. Infelizmente, aqui perdeu a coloração. Aqui nós já temos o plano todo montado, com todas as estações de tratamento, com aquelas proposições de obras que nós falamos. Aqui um pouco mais de perto, o sistema Porto Alegre, focando, né, no centro
da foto, então, do slide, está a estação. A Castellane, o sistema central, o Cancian, São João Batista, o Santa Rita de Cássia, o DIC e o DIC Zero. Bom, vamos para o sistema de abastecimento de água. Situação atual. Os diâmetros da rede atingem de 50 a 200 milímetros, prioritariamente. Temos uma extensão de 231 quilômetros, 15.818 ligações ativas e 17.370 ligações autônomas. Os mananciais nossos: o Água Choca, o Milhã, o Engenho Velho, o Carmo do futuro e o Mumbuca do futuro. Esses valores são os valores estimados, seriam as vazões possíveis de serem retiradas. No caso do manancial profundo, vejam, nós temos 34 poços hoje que totalizam 146 litros. É uma contribuição bastante grande, como vocês vão ver adiante, representando 60% aproximadamente da água é do manancial profundo e 40% é do manancial superficial. As águas dos poços recebem cloração e fluoretação. Nós temos aqui uma visão das estações de tratamento. Temos duas ETAs, a ETA 1 Alcindo Gatti, manancial, Engenho Velho e Forquilha. Capacidade de tratamento 45 litros, processo é o convencional, calculadores de chicanas, decantadores tradicionais, filtros rápidos, um reservatório pulmão, que é uma polga, e não fazemos a recuperação da água dos filtros. Essa é uma proposta também que foi incluída, porque depois que você lava o filtro, aquela água precisa ser recuperada. Então existe um sistema hoje para você aproveitar e não jogar fora, mesmo porque isso aí não está sendo mais permitido. A ETA 2 Mozart do Prado tira a água do Água Choca, hoje está com uma capacidade de 29 litros, o processo de tratamento é o convencional, calculadores mecânicos, módulos tubulares, filtros rápidos por gravidade e também tem um reservatório pulmão, para, no caso de parada, esse pulmão ele continua abastecendo a rede e, no caso de parada, para fazer algum reparo, o pulmão então entra em ação. Sistema de recuperação também não tem. Não se faz o aproveitamento da água de lavagem. A lógica do atendimento é feita por setores de abastecimento. A cidade é toda mapeada, então cada setor tem uma organização própria, tem uma lógica de atendimento. Hoje nós temos 22 centros de reservação, nós temos 22 lugares onde se reserva água, né? Armazena água. Bosque dos Pinheiros, Pinhalzinho, São João Batista, Distrito Industrial, Gran Tour, Santa Rita de Cássia, Paineirinhos e Jardim do Bosque. Cancian, Alto Castellane, Santa Teresa d'Águas, Garibaldi, Porto Alegre, Engenho Velho, setor central e setor Caraça. Aqui nós temos caracterização dos reservatórios em cada um desses centros. Cada reservatório, se ele é elevado, se ele é metálico, os níveis d'água, a altura da lâmina e etc. Tudo computado aí. Aqui uma continuação, tudo igual. Um volume total hoje de 6.445 metros cúbicos de água armazenada. Aqui os valores
novamente, né, o cálculo que a gente faz para a comunidade. Aqui a população inicial de 48 mil e aqui a população final de 70 mil. E aí resulta nos valores que vocês estão vendo, está um pouco difícil. Tá. Bom, novamente, o estudo exige fazer o levantamento das demandas. Demandas significa quanto de água nós temos que colocar nesse sistema. Novamente, então, usamos os parâmetros, 30 anos de horizonte de projeto, o per capita, né, por pessoa, 200 litros de água, as variações horárias e diárias, e aqui temos então uma evolução das perdas. Note bem, hoje o sistema está sendo trabalhado, tem obras no centro para poder conter as perdas, mas as perdas são um pouco elevadas, embora usuais por aí. Toda a cidade apresenta hoje alguma coisa dessa ordem, 30, 40, 45, mas é um índice que tem que combater, porque a rede fica velha, a rede vaza, e o ramal predial vaza, e aí tem que começar a combater. Qual é o combate? O combate é sair de 45 e chegar em 25 no ano 2020. Então nós temos 7 anos para brigar com esse índice de perda. Porque perda é água que foi tratada, condicionada e foi jogada fora. É judiação. A água sai em condições ótimas. Tem produto químico, tem bombeamento, tem energia, tem um monte de coisa. Nós temos um trabalho que fala exatamente sobre essa questão da perda. É um trabalho que já foi elaborado. E aí, nesse trabalho, foram propostos 44 macromedidores. O que é isso? É uma unidade que faz a medição da água que está indo para a rede. E depois, na casa de cada um, tem o micromedidor, tem o hidrômetro. Então, se faz uma avaliação entre o que foi entregue na rede e o que conseguiu quantificar com os hidrômetros. A diferença é a perda. E aí, hoje, a gente chega nesses índices aí de 40%. Então, quais são as ações e os programas que nós temos que fazer para atingir a universalidade? Chegar a levar o sistema para toda a população, para todos os bairros, para todas as pessoas. Inicialmente, na questão dos mananciais, nós estamos propondo o desligamento dos poços profundos. Nós entendemos que com 34 poços e a proliferação de outros poços, a operação fica cara, fica complicada. São muitas unidades para fazer manutenção, vigiar e etc, etc. Então a gente dirigiu para um pouco de poço e também para a água superficial. Por quê? Porque com a água superficial a gente vai colocar essa água nas estações de tratamento e vai ficar centralizado. O controle, inclusive, vai ficar mais fácil. Porque com muitas unidades aumenta a probabilidade aí de ter alguma coisa errada, quebra a bomba, demora, etc, etc, dá falta d'água. Quando a gente centraliza, então fica tudo melhor. As estações de tratamento serão ampliadas. E aqui nós temos, então, as proposições para cada um dos setores, cada um dessas partes da cidade que tem a sua lógica de atendimento. No Porto Alegre, nós vamos fazer uma nova setorização. Setorização significa fatiar as pressões. Nós vamos controlar as pressões, porque pressão elevada na rede explode a rede. E não tem saída do mundo que consiga correr atrás de tanto vazamento. Então, quando a gente disciplina as pressões, o número de vazamentos cai absurdamente. E aí organiza, inclusive, a questão do abastecimento. Porque quando explode uma rede, o que acontece? Quem está mais alto fica sem água. É complicado.
Então, essa setorização, esse estudo, exatamente a gente coloca por camadas, fazendo a pressão ficar dentro de patamares, dentro de valores que casam com os tubos que estão lá, porque aí o tubo não explode. A pressão não consegue explodir, porque está dentro da faixa que o tubo trabalha. E aí não tem vazamento. Aí cai o índice de perda. Tá? Essa é a lógica. Nos Garibaldi, nova setorização e várias obras de melhoria. No Cancian, mesma coisa, setorização e um reservatório de 500 metros cúbicos. No setor central, 2 novos reservatórios de 1.000 e várias obras fora a setorização. Santa Teresa, mesma coisa, setorização e várias obras. No Bosque dos Pinheiros, nova setorização e um reservatório de 1.000. No Gran Tour, nova setorização, várias obras menores, um reservatório de 500. São João Batista, obras de melhoria. Pinhalzinho, obras de melhoria. Castellane, mesma coisa, setorização e obras. Paineirinhas, novo reservatório de 200. Santa Rita, novo reservatório de 500. E aqui nós falamos das obras que são para as populações que estão vindo. E é o crescimento que a gente chama de vegetativo, é a cidade crescendo, é a população. Daqui a 2 anos a população é maior, daqui a 5 anos é maior. Então tem que providenciar a rede para esse pessoal. Rede, crescimento de vegetação, de ligações, crescimento vegetativo de ligações, um programa de redução de perdas, que é uma central de monitoramento, substituição de redes, substituição de hidrômetro. O hidrômetro tem que ser trocado, porque com o tempo ele fica velho e ele começa a apresentar defeito na leitura. Então o certo é ter um hidrômetro novo sempre. De 5 em 5 anos tem que trocar o hidrômetro. Um programa contra o desperdício de água, que é aquela questão da mídia, tem que pôr na TV, tem que botar no rádio e explicando para as pessoas, não ponha mangueira, não lava calçado com mangueira, está jogando água fora, e outras coisas, fica lavando o carro todo dia, e coisas do tipo, né? Que a gente já sabe. Tá. Bom, então temos agora o plano de investimentos. No caso aqui, uma nova captação no Milhã, que é o Ribeirão Forquilha, 7 milhões e 400. Uma nova captação no Ribeirão do Carmo, para ETA 2, 1 milhão e 800. Uma nova captação no Água Choca, 16 milhões e 400. Eu falo isso de uma forma simplificada, porque na verdade, olha, tem está tudo calculado na ponta do lápis aqui, ó, tudo apresentado um por um. Se vocês pegarem o trabalho, vocês vão ver, tudo que está aqui está no trabalho certinho, isso é feito na ponta do lápis, um por um. Aqui uma nova captação também, no Mumbuca, 1 milhão e 700. No caso aqui, uma ampliação da ETA 1, tudo relacionado também, não dá tempo de falar. Tem 5 aqui, 5 milhões e 962 mil. Item 6, obras de ampliação e melhoria da ETA 2, tudo relacionado, 6 milhões e 500. Estação de tratamento de água ETA 3, é do Mumbuca, 6 milhões e 500. Melhoria no setor Porto Alegre, 3 milhões. Melhoria no setor Garibaldi, 2 milhões. Cancian, 1 milhão e 800. Setor Central, 7 milhões e 600. Santa Teresa d'Ávila, 715 mil. Bosque dos Pinheiros, 3 milhões e 700. Gran Tour, 2 milhões. João Batista, setor João Batista, 414 mil.
Setor Pinhalzinho, 316 mil. Setor Alto Castelane, 2.200.000. Setor Paineirinhas, 451 mil. Santa Rita de Cássia, 641 mil. Crescimento vegetativo, que são aquelas redes que vão para as novas populações, para o pessoal que está chegando, 20 milhões. O crescimento das ligações domiciliares, para o pessoal que está chegando, olha lá, crescimento vegetativo, 1.200.000. Um programa de redução de perdas para conclamar a população para colaborar com o SAI. Porque não adianta, o SAI faz tudo e a turma está lá, jogando água fora, lavando assado, lavando carro, né? Desperdiçando, né? Torneira do tanque do fundo lá, pingando, né? Ah, deixa lá. Não pode, tem que correr, socorrer, né? Trocar o corinho, né? Bom, então tem esse programa aí, substituição de hidrômetros e uma campanha em meios de comunicação de massa, 1.800.000. Com isso, o preço da brincadeira, 108 milhões. 108 milhões para a questão da água, repito, ao longo dos 30 anos. Aqui o cadastro do sistema de água, tá? Aqui já ficou mais claro, né? Apareceu o amarelinho aí. São as ruas, e o amarelinho são as ruas atendidas. Praticamente está todo mundo atendido, né? Essas áreas aqui, que eu chamo de holofote, ó, que eu pus um holofote em cima, são os centros de reservação. Tá? Todos eles têm nome, naturalmente, e eles serão um pouquinho melhor mostrados na frente. Aqui, então, é a planta-chave da brincadeira. Aqui é a proposição nossa, já com todas as alterações do sistema, como é que vai ficar o sistema no futuro. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente aproveita tudo que tem e faz as melhorias, faz os reforços, faz as obras de ampliação, melhoria, etc, etc. Não se troca nada, não se perde nada. Lembra que eu falei? Desliga os poços e vai buscar água dos rios. O poço fica de reserva. Ah, deu problema, não sei que rio e tal, não dá, virou um caminhão na rodovia. Tá, então liga o poço. O poço fica lá à disposição. Aqui uma vista dos Garibaldi, mais próximo. Veja, sempre com o holofote no centro da foto, mostrando então a área central do setor. Uma pena que a resolução não ajudou, mas na verdade aqui tem dois setores. Tem o setor zona alta e o setor zona baixa, né? É uma área aqui que é atendida por reservação elevada e tem uma área que é atendida por reservação enterrada. Aqui então eu vou passando, tá? São todos muito parecidos. Isso aí demanda um certo tempo para entender, né? Mas foi tudo calculadinho por um, certinho, olha aí. Castelane, Anciã, tudo estudado. Malzinho, Gran Tour, São João Batista, Pique, Santa Rita de Cássia, Paineirinhas. E aqui, finalmente, o preço da brincadeira inteira. É o custo de todas as obras, de todas as 4 modalidades, que é a drenagem, 117 milhões, a limpeza urbana, 298, o sistema de esgotamento, 137 milhões, o sistema de abastecimento de água, 108, e o total, 660 milhões. É meio bilhão, né? Pouco mais que meio bilhão. Naturalmente que esse dinheiro não existe disponível. Isso aí precisa ir atrás, tem órgãos financiadores, etc, etc. O plano, ele chega nesse valor exatamente para ter um norte, para
o SAI saber, para a população saber. E não é assim, fez o plano, amanhã tem água, já não é bem assim, peraí. Tem que fazer um projeto específico para cada um, porque para construir não é com plano, é com um projeto feito no local. Cada caso é um caso, tem que ver direito, onde é que vai pôr cada unidade, etc. Então, o plano traz o número, o primeiro número, mas depois se faz um estudo minucioso, mais minucioso ainda do que esse. E, finalmente, os nossos agradecimentos a todos que vieram aqui nos prestigiar. Bem, dentro do prazo previsto de 1 hora, o engenheiro Luba conseguiu explanar um plano que tem muitas informações e é um norte, como foi dito, à nossa cidade. Nós, até o momento, recebemos apenas um formulário de uma pergunta. Nós temos que esclarecer uma coisa. É um plano, não quer dizer que todo o recurso que está lá tem que ser proveniente do setor público. Muito pelo contrário, uma grande parte de lá tem que vir de recurso extra-orçamentário. Então, não sei se vai vir mais alguma pergunta da plateia, mas é por escrito. A regra, a norma é por escrito, não, para não virar debate, réplica. Então, vamos dar 5 minutos para que as perguntas cheguem. Pode ser que algumas delas sejam idênticas, responderemos de uma vez só. Bom, temos aqui 2 perguntas concernentes ao bairro Cancian. O que nós temos que separar bem as coisas? No passado, houve aprovação de empreendimentos de loteamento em nossa cidade sem os requerimentos mínimos de infraestrutura. Portanto, para implantação em bairros que não foram dotados de rede de esgoto, o recurso tem que ser extra-orçamentário, a não ser que a população se conscientize e todas queiram pagar dentro do programa de contribuição de melhorias. Como é o caso do Bosque dos Pinheiros. Levou 3 anos, mas conseguimos os recursos a fundo perdido, ou seja, recurso extra-orçamentário. Aí o munícipe que mora naquele bairro não há necessidade de pagar. Nós colocamos no plano, no caso do bairro Cancian, porque é um norte para se conseguir recursos. Já conseguimos o do Bosque, esse ano estamos pleiteando para um bairro muito maior, onde os problemas são muito maiores do que o Cancian, que é o Santa Rita do Trevo. Estamos iniciando estudos, já temos a topografia do bairro Cancian, mas não temos recursos esse ano para contratar o projeto do bairro Cancian ainda. Então, no curto prazo, que é determinado em torno de 4 anos, vai sair o projeto. Nós temos como meta já de fazer o projeto do bairro Cancian já no começo do ano que vem e procurar recursos. Um dos motivadores é a população dos bairros que tem seus vereadores, que também ajuda os vereadores a nos ajudar a conseguir recursos para esse tipo de obra que não podem ser com recursos orçamentários. Então, nesse ano aqui, nós já trabalhamos com relação ao Bosque, já trabalhamos para o Santa Rita, estamos começando a trabalhar para o Cancian, já temos a topografia e vamos contratar o projeto. Mas esse ano, devido à escassez de água, essas coisas, temos que tomar medidas emergenciais e recursos que estavam orientados para uma certa área precisaram ser redirecionados para outra. Mas terá previsão, sim, de atendimento. Tem uma outra pergunta aqui, que diz respeito à área invadida do São Luís. Infelizmente, nós não podemos fazer nada naquela área. É uma área de invasão, então nós não temos como colocar rede de esgotamento sanitário numa área que foi invadida. Infelizmente, a lei não nos permite que o façamos.
A outra, essa aqui é Cancian também. A outra, duas aqui do mesma pessoa, com relação ao bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista existe duas áreas. Uma antes da rodovia, que fica do lado do posto, que é Bela Vista, e tem uma outra parte do Bela Vista do lado de lá. A parte do Bela Vista do lado de lá da rodovia está incorporada no projeto Cancian. A parte daqui que nós temos feito com aprovação de loteamentos. Como os empreendedores têm a possibilidade de usar ETS sem que façam investimento, sem que o próprio loteamento tenha uma ETE embutida, que seria prerrogativa e obrigação do empreendedor do loteamento, eles assumem algumas obrigações para com o município. O empreendedor que vai fazer um loteamento ali próximo do Capivari Clube, tendo em vista algumas facilidades que foram dadas, ele vai construir a rede do Bela Vista. Só que não adianta construir a rede, ele vai ter que pedir parceria dos moradores para que ao mesmo tempo, aí os moradores vão ter que colaborar com ele com relação à drenagem. Que nós não podemos botar esgoto e depois pôr drenagem, é um Deus nos acuda. A drenagem tem que ser colocada antes do esgoto. Porque senão você vai ter que botar patrol, vai ter que botar máquina lá, vai ser um furdúncio na rede de esgoto. Nós já temos duas experiências negativas aqui na cidade com relação a isso, de botar a rede de esgoto no local e depois botar drenagem. Aí foi meu Deus. É isso, eles vão conversar, ele vai conversar com vocês, porque não adianta ele só botar a rede de esgoto, depois ter todo o problema de drenagem. Daqui a pouco, a própria erosão da drenagem arranca a rede de esgoto do local, mesmo porque a topografia ele é muito íngreme. Então é uma situação que tem que ser feita em conjunto. O empresário já topou, já tivemos uma reunião com o Capivari Clube que abriu as portas para que essa rede passe dentro do Capivari Clube. Quer dizer, abriu as portas, não, abriu negociação, está evoluindo muito bem, já não acreditamos que não temos nenhum problema com o Capivari Clube para fazer essa interligação do Bela Vista para com a ETE Central. Tem uma previsão de quando vai começar as reuniões com os moradores? Não, primeiro que tem que fazer todo o trâmite burocrático do loteamento em andamento. Você sabe que um loteamento em andamento não sai assim de uma hora para outra, demanda pelo menos um ano e meio. Temos aqui também uma última solicitação, que é a relação com o trecho final da Rua Chile. Realmente é um lugar problemático, não tem queda para a rede de esgoto, é uma rua pequena. A gente vai ter que ir lá entender exatamente como resolver uma situação de 4 famílias. É uma situação muito pontual para que se coloque assim dentro de um plano, de um norte desse tamanho. Então foram as perguntas que nós tivemos aqui, nenhuma mais adicional, ou seja, muito antes do tempo. Perguntamos aos que fizeram perguntas se estão respondidas, não havendo manifestação. Não, está no plano, ou seja, no caso particular da sua pergunta, vão ter que ver o investimento, o que vai fazer o investimento é o empreendedor. O tipo de investimento. Não no meu caso, no plano como um todo. Por onde você vai começar? A partir de tendo isso daí na mão, existe uma prioridade técnica? Não, o plano ele é detalhado por anos. Tem todo um detalhamento dentro dos 30 anos. Tá certo, você vai colher, vou ajeitar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas você tem um norte ano a ano. Esses valores não estão assim, bottom line, como a gente chama. Ele é um sumário de 30 anos ao longo do tempo. Existe uma concentração muito grande nos primeiros anos, nos primeiros 15 anos. Nos outros anos também você não tem um norte para dizer que no ano 2044 você vai fazer uma obra tal. Existe um norte concentrado tipo 60%, 70% lá nos primeiros 15 anos. Bem, a condição de coordenador, não havendo mais nenhuma manifestação, e não tendo nenhuma manifestação contrária do plenário, entendemos que o plano está aprovado em audiência pública e nós, não está aqui comigo, mas está ali o corpo diretor desse evento,
para a formalização do processo de audiência pública para ser submetido junto à nossa Igreja Câmara de Vereadores. Nós faremos uma ata dessa reunião, colocaremos as presenças todas de vocês, encaminharemos também uma mídia, é pressuposto essa mídia ser também encaminhada para provar que houve uma audiência pública. Nós vamos fazer uma ata, pois a própria empresa faz a ata, os 4 pessoas aqui que representam o município por delegação do senhor prefeito municipal assinarão a ata em conjunto com a empresa para que no prazo provavelmente a semana que vem possamos empacotar todo isso de uma forma para que a Câmara possa entender e partir para o debate à Câmara de Vereadores. Agradeço sobremaneira a presença das pessoas que se dispuseram a estar aqui colaborando com o município, que a presença das pessoas em audiência pública é de fundamental importância para que o projeto, a discussão ganhe corpo e se sustente melhor no seu período de implementação. Desde já, agradeço também à empresa prestadora que trabalhou para a Prefeitura, não foi para o SAI, o plano é do município. É que o Luba, né, conversamos muito, ele fala muito do SAI, ele adora mais a parte de água e esgoto, a verdade é essa. Então, por isso que ele se empolga mais com água e esgoto. Então, dentro desse escopo... Posso fazer uma pergunta, por gentileza? Caso na minha rua entrar em contato com todos os moradores e poder realizar esse mesmo serviço? Bom, vamos esclarecer uma coisa que existe muito na cidade de rede particular. Não existe rede particular. Todas as redes, a responsabilidade final do esgoto acaba sendo do município. Se os outros municípios, outros habitantes de outra rua quiser fazer, vai ter que fazer uma topografia, ver qual a interligação dessa rede. Só que tem um problema maior hoje. Se não tiver uma IT associada, não se consegue aprovar nada. Então hoje não adianta nem querer fazer nada com relação a criar outras ruas com estação com esgoto, se você não tiver uma estação de tratamento de esgoto associada. E lá não tem. O projeto, que inclusive de vocês lá, é mais caro porque vai ter que ter ETE própria do bairro. E lá ficaria muito mais caro fazer uma estação elevatória, levar para a ETE central, do que fazer uma ETE própria. Então, infelizmente, nesse momento, acabou-se a situação de jogar mais o esgoto in natura no córrego ou no rio. Então seria o caso de aguardar então o projeto ser realizado, é isso? Tem que se aguardar o projeto global para o bairro Canciano. Por isso que nós temos que pedir paciência, porque também é mais uma ITE lá para a população que está prevista, embora o número que está previsto, para que vocês podem ter assustado, é que aquela região é previsto um adensamento populacional enorme. Nós enxergamos, nós aqui do plano diretor, Jocely e eu, que nós estamos no plano diretor, nós entendemos que a extensão da SP-101 vai ficar coisa de louco nos próximos anos. Por isso está previsto, inclusive, uma ITE maluca para aquela área lá. Só que essa ITE maluca não quer dizer que vai ser o município que vai fazer, pode ser que os próprios empreendedores que vão investir na área vão ser responsáveis por fazer essa ITE. Bem, novamente, não havendo mais manifestação, agradecemos e declaramos encerrada a audiência pública. Muito obrigado.